Boa tarde, quarentenes. Vou aguardar algumas pessoas entrarem online para a gente começar o nosso festival dessa sexta-feira. Eu acho que vocês já deram uma olhadinha na nossa line-up de hoje. E hoje é considerado internacionalmente, desde o ano de 1962, como o Dia Mundial do Teatro, mas também o Dia Nacional do Circo. Eu acho que é interessante a gente também lembrar do circo. Inclusive, amanhã nós teremos a nossa homenagem a essa linguagem artística também tão significativa e que, de certa forma, nos formaram da infância à adolescência e alguns até a vida adulta, que é o circo, né? Amanhã nós contaremos com a linguagem circo na nossa programação. E hoje, como forma de homenagear, isso enviou para participar, Surgência Teatral enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Gente, hoje eu vou receber a presença do Gil. O Gil é ator, o Gil faz parte do grupo Inquieta Companhia e que em breve ele estará com a gente aqui para a gente tirar esse papo e fazer essa homenagem ao Dia Internacional do Teatro. Antes de começarmos o nosso papo, eu gostaria de ler um poema para vocês. Não use o traço acostumado. A força de um artista vem das suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. A arte não tem pensa. O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Manuel de Barros. Esse poema é do Manuel de Barros, que eu retirei do livro Rio Acima. Esse livro é do coletivo Toca da Matraca, junto com Jander Alcântara, que também faz parte do coletivo. E esse poema, assim que eu abri o livro, foi o primeiro que eu vi. Foi o primeiro que me marcou também. A partir desse poema, que é preciso transver o mundo, que a gente fala sobre a linguagem do teatro, né? É a forma como nós enxergamos o mundo, só que de uma maneira poética também, e de como nós enxergamos e como nós o encaramos e como nós passamos isso para o corpo e para a voz. Gil já está a postos. Gil, se você estiver aqui, por favor, dá um olá para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Por favor. Enviei uma solicitação para o Gil, para a gente começar o nosso bate-papo. Gil, se você recebeu essa mensagem, a solicitação, por favor. Oi, Sara Souza, você enviou uma solicitação para participar com a gente, só que estou aguardando o Gil. Gil, vou enviar novamente uma solicitação para você, porque às vezes realmente não chega. É alguma das reclamações das pessoas quando chegam aqui com a gente, que não dá bom algumas vezes, né? Tô chamando o Gil pra gente conversar
contar brevemente as nossas experiências com o teatro, Gil, com a sua vivência no teatro em Fortaleza e eu com a minha vivência no teatro em Sobral. Gil e outras duas pessoas enviaram visualizar. Opa, agora vai dar certo. Agora é só Gil aceitar. Enviei. Eu aceitei sua solicitação, Gil. Acho que agora é só mesmo a internet. Ah, deu bom. Calma. Oi! Olá, tudo Oi, bom? tudo bem? Tudo massa, dentro do possível, né? Dentro do possível. Mas a gente tomando nossos cuidados, tudo vai acontecer como previsto e vamos sair dessa. A gente vai poder se abraçar não só virtualmente, mas pessoalmente também. Total, Gil, assim. feliz dia Mundial do Teatro para você. Parabéns Para nós todos, né? para nós E todas. todos, E todas e todos. todos. Gil, vou contar brevemente quem eu sou e um pouquinho também da minha experiência com o teatro. Eu me chamo Tamires Coimbra, mas eu também me chamo Gatinho de Rua, como preferirem me chamar. Sou produtora cultural aqui no Festival Quarentena, no coletivo Lado B. Sou artista e colaboradora também no coletivo Toca da Matraca. Inclusive, eu li um trecho do poema do Manuel de Barros, que está aqui no livro, citado por Jander Alcântara. E no decorrer da nossa conversa, eu vou conversar um pouco também sobre o livro e sobre o coletivo Toca da Matraca. Mas continuando a minha apresentação. Eu emergi no teatro há mais ou menos 4 anos só, sou uma bebê, através da Escola Livre de Teatro Quatro Portas na Mesa, que tem direção de Chico Expedito, Solon, que inclusive gostaria de mandar um abraço. E recentemente, no ano de 2019, no segundo semestre, eu conheci o coletivo Toca da Matraca e juntos nós participamos do processo do Mapa do Flonê, inclusive. Estão todos aqui na live, gostaria de mandar um abraço para todo mundo. E recentemente eu entrei no processo do Das Dores 38, que inclusive é sobre esse processo que trata o livro Rio Acima. Gil, por favor, apresente-se para as pessoas. Oi, boa tarde, indo para a noite. Eu me chamo Gil Gifone, é meu nome de nascença mesmo, não é só nome artístico. E eu sou ator, trabalho como ator, trabalho em teatro, o que tiver para fazer e ficar no teatro eu tô topando fazer. Também trabalho como encenador às vezes, apesar de me reconhecer mais como ator. Trabalho como produtor, me interessa muito estudar, pensar política pública de cultura, pensar gestão cultural. Trabalho como produtor também, freela, né? E agora estou bem dedicado a uma pesquisa que chama O Lugar Invocado, que fala sobre encenações latino-americanas de 4 países, Brasil, Chile, Peru e Colômbia, que são encenações que acontecem ou têm relação com lugares de memória da violência política. São lugares onde se deram crimes contra os direitos humanos, alguns, vamos dizer assim, cenários de genocídio ou de práticas de tortura na América Latina, enfim, de crimes contra os direitos humanos. E pude, ano passado, fazer uma viagem pelo Chile, pelo Peru e pela Colômbia de 8 meses, e agora, em específico, nesse 2020, estou me dedicando a escrever, que isso é parte da minha tese, né? Mas, enfim, não tô aqui para falar disso diretamente, estou para falar desse dia, né? E um pouco do trabalho em teatro, né? Quando a galera do festival me chamou para pensar uma conversa sobre esse dia, né? A priori seria uma leitura dramática, mas eu achei que poderia ser mais interessante ler algumas pessoas de teatro que estão pensando teatro, fazendo teatro, nesse caso em Fortaleza, que são as pessoas com as quais hoje eu tenho mais proximidade, e que a partir do que essas pessoas escrevem
em geral, que a gente pudesse conversar sobre teatro, né? Então, esse papo se intitula Ainda Bem que Fazemos Teatro, porque foi uma frase que eu escutei da Fran Teixeira, que é professora do IFCE, licenciatura em teatro, foi minha professora, e é uma pessoa que eu tenho como uma grande mestra, assim, para mim é uma luz muito, uma luz ética no meu caminho no teatro, é diretora de um coletivo que chama Teatro Máquina. Então, a Fran, uma vez, a gente estava passando uma situação bem difícil, e ela me escreveu um e-mail, e a última frase do e-mail era exatamente essa: ainda bem que fazemos teatro. Nesse período agora de quarentena, né, que óbvio as pressões financeiras chegam para cada um em lugares muito diferentes, porque temos contextos diferentes, mas enfim, também temos a especificidade do nosso fazer nesse meio social, né, que ela se dá, vamos dizer assim, de alguma forma autônoma, então está todo mundo de alguma forma, querendo ou não, cavando, principalmente quem trabalha diretamente no teatro, e aí referindo mais às questões de apresentação, né, quem tira o seu suor diretamente da apresentação, pensando desde as pessoas que trabalham diretamente como artistas de rua, aos coletivos e aos grupos de teatro, né, então, e pensando também na galera do circo, né, principalmente o circo tradicional, mas não só, enfim. E fiquei pensando, trancado em casa nesses dias, pensando também, tipo, ainda bem que fazemos teatro, porque acho que estamos de alguma forma cavando outras formas de se relacionar com esse tempo, né? Eu acho que um dos saberes que o teatro instaurou para mim, e que eu vejo isso em muitas pessoas, como um saber do teatro, é como a gente pode se relacionar com o tempo de outra forma, né? E como a gente pode dar voltas nesse tempo linear, nessa compreensão das horas, dos dias, de como a gente vai gerando e gestando e gerindo as nossas atividades e a nossa relação com o mundo, com o que a gente pode fazer com as coisas do mundo no dia a dia, né? Então, muitas vezes me vi assim, aflito sim, mas podendo gestar outras formas de estar nesse espaço-tempo, como vocês chegaram e a gente está aqui, então vamos propor um festival que se dá de uma forma virtual. Então, também é uma forma. Pensar uma outra rua, né? É pensar uma outra forma de estar e de se relacionar com a situação que o trabalho com a criatividade, a imaginação, possibilita a gente, né? Então, se eu estou nervoso, eu começo a meditar e eu sinto que eu preciso me mexer, eu preciso ter um. E eu sinto e sei como me relacionar de uma outra forma com essa situação e como criar possibilidades outras para essa situação. Então, assim, ainda bem que fazemos teatro. E aí, eu queria começar lendo um poema que vem lá. Eu sou de Acaraú, né? Eu não nasci em Acaraú, mas é a minha escola, a primeira. Até segunda-feira vai sair uma entrevista que eu dei para o Lugar Ativistas, da Roberta Bonfim. E ela me fez uma pergunta assim: a tua formação começa de onde? E aí eu comecei a falar que eu comecei no Cefet, né, que hoje chama IFCE, que é onde eu estudei. Mas aí na mesma hora que eu ia responder isso assim no automático, eu me cortei e disse assim: não, minha primeira formação é Acaraú. Porque acho que também tem uma coisa que a gente começa a compreender com o tempo no teatro, é esse trabalho com as tuas memórias, né? Sim. Então você vai vendo que com o tempo você está ativando um monte de coisa que está em você e um monte de relações que te fazem, você começa a aceitá-las, mesmo que você ache elas cafonas, bobas, mesmo que elas não sejam muito vistas primeiramente como uma vibe cultural que está mais em evidência, mas você vai vendo que tudo isso, né, que te passa na tua relação de devir, né? E outro dia, conversando com a Teresa Rocha, ela diz assim: o devir é sempre para trás, né? Sempre de algo que está se processando aqui, né? E esse que se processa aqui tem todas essas histórias que nos fazem, né? De temporalidade. Então, assim, a minha primeira escola é a Acaraú, e esses dias eu estava lembrando, Acaraú é um município que fica bem próximo de Sobral, é um litoral maravilhoso, é um lugar ótimo de conhecer, de viver. Eu tenho tido pouco tempo de estar lá, mas um dos planos de 2020 vai voltar mais para Acaraú, e eu quero ler agora um dos primeiros poemas que eu escutei na minha vida,
que é de um padre, chama Padre Antônio Tomás, é um acarauense. Ele viveu entre 1868 e 1941. É um grande poeta, foi escolhido como príncipe dos poetas cearenses, nesses títulos assim. É porque é essas coisas que a gente aprende na escola, né? Esses títulos. E o poema chama O Palhaço. É O Palhaço, de Padre Antônio Tomás. Ontem, viu-se-lhe em casa a esposa morta e a filhinha mais nova tão doente. Hoje, o empresário vai bater-lhe a porta que a plateia o reclama impaciente. Ao palco, em breve surge. Pouco importa o seu pesar aquela estranha gente ao som das ovações que os ares corta, trejeita, canta e ri nervosamente. Aos aplausos da turba ele trabalha para encontrar no manto em que se embuça a cruciante angústia que o retalha. No entanto, a dor cruel mais se lhe aguça. E enquanto o lábio trêmulo gargalha, dentro do peito, o coração soluça. Esse é o Padre Antônio Tomás, é um dos primeiros poemas que eu tive contato na vida e ele me marca muito, porque ele me faz lembrar do nosso ofício, né? E falando hoje de dia do teatro e do circo, e num momento tão doloroso, que eu acho que a gente ainda não está compreendendo mesmo, de uma forma muito aproximada, o que podemos e provavelmente iremos passar, porque esse futuro também não se pode prever. Eu acho que é um poema que fala do lugar do nosso ofício, né? Do nosso ofício no teatro e no circo, do rigor, do compromisso com a plateia, do compromisso, né, com os sistemas que também estamos envolvidos, ou aos quais precisamos quebrar e desconvencionalizar e criar outras formas de vida. Mas, enfim, pensar nas nossas motivações para trabalhar, pensar na nossa relação com o trágico, com o riso, né, com tudo isso que permeia quem faz teatro, quem faz circo. Enfim, para falar também do Caetano, isso de ser, né, de estar entre a dor e a delícia de ser o que é. Né? Então, eu queria começar com o Palhaço. Sim, muito interessante. No nosso primeiro dia de festival, nós tivemos uma conversa com o Zeca Filho, na qual eles estão uma frase que eu achei, o Zeca Calu, desculpa, que eles estão uma frase que eu achei muito interessante. Nós não paramos para pensar, nós pensamos porque paramos. E isso me lembra muito esse momento que a gente está vivendo agora, né? De nos redescobrirmos como artistas, nos redescobrirmos como fazedores de cultura, trabalhadores de cultura, trabalhadores de arte. Porque eu imagino que a crise que a gente está vivendo agora é uma crise cheia de incertezas, como você mesmo disse, né? Nós não sabemos o que vai ser do futuro da humanidade. Isso não é longe da gente, assim. A gente está nesse processo de parar mesmo, de poder se reavaliar e reavaliar a humanidade do que vai ser de nós a partir de agora, né? Se vai ser mesmo o fim do capitalismo, se vai ser realmente o começo de uma nova era. Quem nós somos, qual será a nossa participação como artista, como pensadores de todo esse processo também. É muito interessante, Gil, isso que você falou. No decorrer da nossa conversa, eu vou ler também aqui algumas perguntas e comentários dos Excelente, gatinho. internautas para você. Inclusive, teve até uma pergunta muito interessante que eu deixei passar. Que o Zeca perguntou, Gil, fez Paixão de Cristo lá em Acaraú? Fiz muita Paixão de Cristo, fui me apresentar em Sobral, na Basílica, dancei aí naquela calçada em frente à Basílica de Sobral, e eu acho massa falar sobre isso, porque às vezes a gente não fala até de onde a gente começou a fazer teatro, e muita gente, por exemplo, começou na igreja, muita gente começou na igreja, entende? E é muito essa coisa de voltar, né, as coisas que te formam, eu comecei a ver como também a minha família é muito católica, né? Eu não sou católico hoje em dia, não,
não tenho relação com a religião assim mais diretamente, tenho uma outra relação com a espiritualidade, mas que para mim é muito. Eu fiz Paixão de Cristo, fiz Santo Sebastião, fiz tudo isso aí, gente. Gil, me fala sobre essas histórias do começo da tua vida no teatro, como que você começou, como foi e como foi o desenrolar desse processo. Ah, eu comecei a fazer teatro em Acaraú, a época do Instituto Dragão do Mar, que foi um acontecimento para a arte no Ceará, né? Um pouco, o Porto Iracema hoje é um pouco dessa edição do que foram os colégios, mas os colégios tiveram um impacto muito forte, porque tiveram algo bem inaugural assim na nossa cena, né? Os colégios de dança, de dramaturgia, de teatro, de audiovisual. Então, algumas pessoas que se formaram nesses colégios começaram a ir para o interior dar oficinas. E eu tive uma professora maravilhosa que chama Ângela Escudeiro, e que, para mim, a relação com ela foi até hoje é muito bonito sempre encontrá-la. E eu comecei a fazer teatro de bonecos, porque eu não podia fazer o teatro maior, vamos dizer assim, o teatro para maiores, né? Eu não podia fazer, mas eu me envolvi tanto que a Ângela disse assim, ó, vem à noite também. Então eu ia à tarde para fazer a oficina de teatro de bonecos e à noite eu ia para fazer a oficina com a galera que já era mais velha. Então eu comecei a fazer teatro com essa galera. Depois vim para Fortaleza e comecei a fazer teatro dentro da universidade mesmo, assim. Aí foi quando eu entrei no Cefet, conheci um monte de gente incrível, pude trabalhar com Angela Moura, Silvério Pereira, Edvaldo Batista, Joel Monteiro, Jaqueline Peixoto, Jadeilson Feitosa. Então, tudo isso dentro do Cefet. Trabalhei muito durante a universidade, fazia de 5 peças ao mesmo tempo, porque já tinha muito claro que precisaria sair do Cefet já fazendo teatro. Tinha muito claro disso, assim, que a coisa estava começando ali. Então, fiz muito teatro e depois a gente formou um grupo que chamava 3x4, e aí éramos eu, Silvério, Jaqueline e Micaele, quando a gente montou um trabalho que chama Metrópole, que até trouxe uma carta da Fran para poder ler, porque eu acho uma carta linda. A gente montou esse trabalho, a gente virou Inquieta Companhia, que é o grupo com o qual eu trabalho hoje, né? Que Silvério hoje já não faz mais parte da Inquieta, mas no Metrópole, a Andréa Pires e o Andrei Bessa começaram a trabalhar com a gente. E quando a gente montou em 2016 o Pra Frente o Pior, a Jeane Albuquerque, o Lucas Galvini e o Ayrton Fonseca começaram a trabalhar com a gente. Massa, interessante. Gil, o GD tem uma pergunta para você. Gil, para você, o que é cena cearense? Não, o que é a cena cearense hoje para você? Olha, eu acho que nós temos. Eu acho não, eu afirmo. Eu afirmo que nós temos uma das cenas mais diversas do país, assim. Isso me excita muito, assim. Eu tenho estado nos últimos anos um pouco longe de Fortaleza por questões de planos mesmo e também de buscar alguma sobrevivência outra, e porque tem outras coisas que me interessam em outros lugares, me interessa o fluxo, sabe? Eu não acredito nisso diretamente que a gente precisa migrar para poder fazer alguma coisa, mas também ok que tem vontade disso, mas acredito muito no fluxo. Então sempre tenho tentado tá em fluxo, assim. Então isso me faz sair também de Fortaleza e buscar outras relações, tipo, a América Latina é um lugar que me interessa bastante e eu acho que Fortaleza também, muita gente tem olhado para isso, sabe? Tem uma coisa muito bonita que eu gosto sempre de falar, que vem de um pensador que chama Canclini, que é um mexicano, fala assim que o artista tem que ter raízes e antenas. E eu acho que no Ceará a gente tem conseguido gerar isso, sabe? Assim, acho que as pessoas têm conseguido perceber que a gente pode se nutrir do nosso solo, que o nosso solo tem muita gente interessante, né? Tipo, já falei da Fran, mas posso falar de pessoas incríveis do Cariri, a Joaquina Carlos, a Edsil Barbosa, né? O pessoal do Ninho, o pessoal da Atuantes em Cena, outras galeras de muito mais tempos, né? João do Crato, enfim, muita gente forte
de outras regiões, aí Sobral, que eu sou muito, me mobiliza muito o que vocês fazem, assim, como cena e a movimentação toda, eu piro com a bicha poética, gente. Piro com a Fran. Então já tive muita oportunidade de estar aí e eu acho que a nossa cena ela é diversa e ela tem muita possibilidade de conexão, sabe? Acho que a gente consegue dialogar e eu só acho que falta mais a gente olhar para a gente mesmo. Queria falar também sobre o que falta. Quero exaltar, mas tipo, quero falar sobre o que falta. Acho que falta a gente credenciar os nossos conhecimentos, falta a gente se aplaudir mais, falta muito investimento privado, público, entende? Falta a gente pensar nas nossas plateias também, pensar como gerar, e acho que tem gente fazendo isso, sabe? Acho que quando a gente está fazendo esse festival aqui, a gente está fazendo isso, a gente está gerando e está dizendo que nós estamos vivos e fazendo. É isso. É isso. Mais uma pergunta do Jander. Gil, te devolvo a pergunta. O que para vocês cita os anseios criativos? O que pode o teatro? Bom, eu estou muito conectado hoje com as memórias. Eu tenho estado muito conectado com o entendimento que eu posso ter do tempo. Estou muito interessado nisso. Estou muito interessado em dançar, mesmo não sendo bailarino, não tenho formação em dança. Mas estou muito interessado. Eu sempre, ontem, conversando com a Silvia Moura, eu disse para ela, Silvia, quando eu via dança contemporânea, eu olhava e dizia assim, ah, esse é o teatro que eu quero fazer. E hoje eu me sinto, estou muito interessado nisso, assim, estou muito interessado em não nomear as coisas, estou muito interessado em buscar coisas desconhecidas, estou muito interessado, me excita muito, por exemplo, me ver como uma pessoa do Acaraú, entende? Assim, eu tenho ficado muito interessado nisso, assim, eu quero muito no futuro conseguir, eu acho que não foi à toa que comecei pelo Acaraú, eu estou muito interessado em não negar as coisas que me interessam. Eu acho que isso é uma coisa que quando a gente começa a fazer teatro, a gente talvez se equivoque muito, a gente às vezes quer mais fazer as coisas que parecem interessar as pessoas com as quais a gente quer trabalhar, do que olhar para os nossos próprios interesses e afirmar muitas vezes as coisas que a gente tem na gente, sabe? Estou muito interessado em tirar da frente as coisas tipo, ai, não vou fazer isso porque é cafona, ai, não vou fazer isso porque não é não é contemporâneo. Tô bem interessado nisso, assim, isso me interessa, me instiga muito. Me instiga muito as memórias e poder olhar mais porque de dentro de mim pulsa e que me parece muito importante, como é que isso pode contagiar, para a gente falar em contagiar o convívio, sabe? Eu acredito muito nisso. Gil, Insurgente Teatro fez mais uma pergunta para você. Vi a inquieta companhia na mídia SP. Como para frente o pior dialoga com o mundo hoje? Falando contemporaneidade. Poxa, eu acho que o Pra Frente é uma obra que tem desde 2016 se redimensionado de tanta forma. Né, vou falar um pouco do que é o Pra Frente, que eu acho que algumas pessoas não viram. É um espetáculo bem, basicamente, é um espetáculo em que nós nos damos basicamente as mãos, somos 6 performers, e caminhamos, e durante essa caminhada muitas ações vão se dando. É um trabalho que está bem na linha entre várias linguagens, principalmente entre a performance, o teatro e a dança. Então, como não é um trabalho, vamos dizer assim, onde a palavra está muito centrada, essa ação ela se dimensiona por muito tempo. Então, essa própria ação da gente fazer um pacto coletivo, eu acho que eu vejo que hoje, no momento em que a gente está se perguntando sim, né? Como a gente vai viver como sociedade, que pacto é esse, até que ponto os nossos laços de solidariedade, eles se dão ou não, até que ponto esse tecido social ao qual nós estamos vivendo hoje, ele se alarga ou ele é rompido ou não, até que ponto a gente se interessa pela vida dos outros, ou quem pode viver, ou quem pode morrer, ou quem pode continuar nessa caminhada ou não. Eu acho que para frente tem tudo a ver, cara. Tipo, eu quero dar muita vontade de fazer mais. E com mais gente.
Eu gostaria de falar para as pessoas que chegaram agora na live que nós estamos no bate-papo de hoje recebendo Gil com o papo Ainda Bem que Fazemos Teatro, uma forma de pensarmos, celebrarmos o Dia Mundial do Teatro, que é hoje, 27 de março. E eu estou aqui como mediadora do papo. E também estou no papo junto com o Gil, entre vocês, internautas, e entre Gil. Então, por favor, mandem suas perguntas para a gente fazer gerar um papo bem legal. Gil, Abraço. mais uma pergunta aqui para você. Tá. Gente, eu tinha separado uns textos para ler, mas Ah, então sim, depois. Não, verdade. tranquilo, mas o que é que eu faço? Depois eu posto no card do festival, eu tento postar os textos que eu tinha enviado, ou depois a gente pode, vocês podem me escrever no inbox e eu posso mandar os textos completos, assim. Eu só queria ler um texto do Ricardo A que eu gente acho pode super fazer forte. assim, eu leio uma pergunta dos nossos internautas, logo após você lê um texto e a gente volta para as perguntas. Excelente, excelente, gatinho, fechou. A última pergunta antes de você ler o texto. Gil, você consegue fazer relação entre o que você viu pela América Latina em sua pesquisa de doutorado e o teatro feito hoje no Brasil e no Ceará? Vejo, Joy. Eu vejo que existe uma pulsação muito forte do, de questões que não estavam dadas na cena, mesmo assim, e principalmente assim, questões dos movimentos sociais. Eu acho que a gente vive hoje na América Latina um momento de pulsação muito forte dos movimentos ditos identitários. Eu não gosto dessa palavra, porque eu acho identidade uma coisa, tipo, às vezes muito cesseada, muito fechada em si, mas eu pensaria como assim, desses fluxos identitários. Então, existe muita, as questões de construções de gênero, as questões das pessoas negras, as questões das pessoas LGBTs, todas essas questões é uma coisa que do movimento feminista que na América Latina hoje pauta muitas as discussões políticas de construções poéticas, né? Eu vejo que eu vi muitas peças que estão se relacionando com essas questões, sim. Para mim é uma coisa que está dado muito fortemente. Vamos de texto? Vamos. Eu vou ler um texto do Ricardo que acho que tem muito a ver com isso que eu falava das memórias. Sim. Ricardo Guilherme, tá? O artista de teatro precisa estar ao mesmo tempo em três tempos: atrás, ao lado e à frente do seu povo. Está atrás para conhecer a história, está ao lado para compreender a realidade e está à frente para apresentar alternativas e utopias. Teatro não se acomoda, teatro incomoda. O artista precisa ter o dom da ubiquidade, está atrás, ao lado e à frente do seu povo e do seu tempo. Na retaguarda, no sentido de se fazer imbricado às tradições populares, à história e à antropologia. Ladear a sua gente, para compreendê-la e se fazer compreender, e, enfim, postar-se na vanguarda em busca de alternativas. Para tanto, faz-se necessário ao artista saber tocar expectativas, saber tocar o coração e a mente da plateia, equacionando o dilema de atender algumas de suas expectativas, mas também de contrariar outras para criar novas perspectivas. Somos um laboratório de todos os tempos retroprocessados em nós. Ricardo Guilherme, 50 anos de teatro, 2020, do Ricardo, que eu acho que para o nosso teatro do Ceará e teatro do Brasil, sem dúvida, é uma das pessoas que mais ilumina, assim, é um grande farol, Ricardo. Gil, o Jander fez um apelo a você. Lê Tá, Silva em seguida. vou ler a Sílvia. Eu falei com a Sílvia ontem,
e não deu tempo. Ela me mandou um texto lindo e eu vou transcrever, que ela improvisou debaixo da árvore que fica no quintal da casa dela, mas eu não deu tempo de transcrever. Mas eu peguei um texto dela que eu acho super importante, principalmente porque foi o texto que ela escreveu no Dia da Mulher. Então, eu acho que pode ser um texto bem significativo para agora. Silvia Moura. Queria fazer um texto incrível, citando e enaltecendo todas elas. Queria fazer um lindo texto de agradecimento às mulheres e ao fato de eu ser mulher e ter colocado no mundo 3 mulheres. Queria fazer um texto falando que sempre dei importância às mulheres que vieram antes de mim e lutaram por nós. Queria fazer um texto dizendo que me dei conta que daqui a muitos anos alguma mulher vai falar de mim, como eu falo da minha avó. Seria um texto lindo, mas eu não consegui escrever. Hoje passei o dia com minha mãe, que está doente e não pode ficar só. Saio sempre muito esgotada de lá. Não falamos sobre o Dia da Mulher, não comemoramos, nada foi dito. Praticamente não vi e nem falei com minhas filhas hoje. Não comemoramos e nem falamos sobre esse dia. Assim foi. Assim passou o dia e nada foi dito. Agora aqui, sozinha e no silêncio, penso em quantas mulheres não tocaram nesse assunto hoje. Para quantos isso nunca sequer fez diferença. Ter um dia para comemorar o fato de ser mulher. Mas, ainda assim, eu queria ter feito um texto incrível. Bom, gente, Silvia Moura dispensa apresentações, acredito, mas é uma coreógrafa, bailarina, uma bruxona que a gente tem. É uma pessoa que eu aprendo muito quando eu vejo em cena e quando eu vejo fora da cena. Porque, para mim, a Silvia me faz lembrar que existe um lugar de cultivo para além da técnica, sabe? Da técnica que a gente tem como ator, ou como atriz, ou como bailarino, bailarina, enfim, como artista que a gente é. A Silvia me lembra que existe um lugar de cultivo que não separa a arte e a vida, assim. Existe um lado muito forte no que a Silvia faz, né? Que é trabalhar mesmo com sentimentos que são muito próprios a ela, que faz também a gente fomentar isso, assim, como é que eu cultivo, né? Tipo, toda essa coisa que eu trago e tem relação com a cena, e o que está na cena também tem relação com o que eu sou, né? Ou com o que eu posso ser, ou com o que eu posso vir a ser. Então, eu gosto muito da Silvia, porque um dos primeiros trabalhos que eu vi em Fortaleza, quando eu comecei a fazer teatro em Fortaleza, chama De Volta para Casa, é um trabalho muito forte. Eu vi lá no Cefet, e foi o trabalho que eu vi e disse assim, gente, isso é dança contemporânea, então esse negócio aí é o teatro que eu quero fazer. E ontem eu falei isso para ela, ela riu muito. Né? Então, deixo o meu beijo e minha gratidão à Silvia, né? Eu acho que a Silvia é uma dessas mulheres que com certeza já são faladas e serão faladas. Sim. Silvia, sempre que vem em Sobral, leva corações e fãs por onde ela Mas passa. é porque é impossível isso não acontecer. Pergunta? Sim, mais uma pergunta. Que lugares dentre os tantos visitados na América Latina abriram suas percepções no que diz respeito aos direitos humanos? Todos. Acho que não teve um lugar que eu tenha passado que isso não esteja dado, né? Até tem uma carta do Frei Tito de Alencar Lima, que eu gosto muito, assim, e que o Frei Tito vamos dizer assim, é um dos nossos emblemáticos presos e torturados políticos durante a ditadura militar, né, um cearense. E ele, numa carta, ele fala uma coisa que me marca muito. Ele diz assim, que ele diz que espera a hora em que a América Latina possa ser tudo aquilo, né, que ela pode ser. E que isso em algum momento iria acontecer, mas que os donos do mundo não nos permitiram, né? Então eu acho que o aspecto de colonialidade, né, tipo, do imperialismo presente na América Latina é muito duro com as nossas populações.
principalmente com nas populações subalternas e mais pobres, assim. Então, isso é uma coisa que atravessa muita gente, né? Essa violência direta. Não só, não só as questões, né, de violência política que a gente ouve falar, referente aos conflitos armados internos, aos conflitos internos na Colômbia, no México, no Peru, ou as ditaduras da Argentina, do Uruguai, do Chile, no Brasil. Mas tudo que vem acarretado desde o período da colonização, né, desde o nosso período da colonização, e como também essas violências, elas se implicam, como elas têm relações. Essa é uma das coisas que eu estou muito interessado hoje, assim, em perceber como essas questões estão implicadas e elas não estão isoladas. As violências da colonização, as violências da escravização, os corpos desaparecidos, torturados na ditadura, os corpos desaparecidos, torturados hoje nas nossas favelas, o que estamos passando agora, em que vidas importam ou não, né? Quem pode ser sacrificado em nome do dinheiro. Então, eu acho que isso para mim é algo que me marcou muito. Não teve um lugar que eu passasse pela América Latina, mesmo estando algumas vezes dentro da universidade ou em alguns outros espaços de arte, essas questões elas sempre voltam, porque elas sempre estiveram. Gil, quais são as tuas expectativas para a volta das pessoas a partir desse Covid-19? Gente, eu tenho estado muito tentando não me preocupar, não antecipar a ocupação, entende? Assim, não ocupar minha mente com o que vai vir. Porque a gente sabe, né, a gente que está lendo as notícias e compreendendo cientificamente como as coisas estão se dando no mundo, né, pela sabedoria do que já aconteceu, não senso comum, a gente sabe que as expectativas não são nada boas do que está por vir. Então eu tenho tentado ao máximo viver cada dia. Não antecipar o presente, sabe? Ficar aqui, ó, ficar nesse presente. Não antecipar a ocupação com o tempo. Eu acho que isso tem sido muito importante para mim. Então não acho que seja benéfico para nós tentar fazer previsões, sabe? Eu acho importante a gente traçar planos, e planos positivos, agentes táticos, entende? Estratégias do que eu vou fazer quando isso passar. Mas eu não penso que seja tempo de exercer previsibilidades. Sim. Compreender, diagnosticar, mas tipo, não ficar se ocupando com quantos mortos teremos, o que vai ser o teatro quando ele voltar. O que vai ser o teatro quando ele voltar, a gente vai viver ali. Eu quero viver isso, entende? Tipo, o que é que a gente pode encontrar? Ah, vai todo mundo se abraçar, a gente precisa fazer alguma coisa. Não sei, não trabalho com isso, entende? Não trabalho com coisas dadas, trabalho com o que vai acontecer quando a gente se encontrar numa sala de ensaio de criação e numa apresentação. Você tem mais um texto pra gente? Então, tem um texto do Murilo, que é um texto bem para cima. Na verdade, é um manifesto, pequeno manifesto picaresco para grandes revoluções e êxtases. É um texto que o Murilo Ramos, que é diretor de teatro, um ator motivador, inspirador, uma pessoa que eu amo muito. E ele escreveu esse texto, é um manifesto dos Pícaros Incorrigíveis, que é um grupo de teatro de rua, de teatro de Fortaleza, em que eu colaborei na montagem, fiz, né, o Devorando Heróis, a tragédia segundo os Pícaros, que é a foto que está no card, né, no flyer desse espetáculo, e eu gosto bem, não é sobre isso, já. Eu gosto bem desse manifesto. Então, vou ler esse manifesto. Pequeno manifesto picaresco para grandes revoluções e êxtases. Ser bi ou não ser bi? Essa não é a questão. Fica declarado aqui o samba, a festa, o Brasil. O corpo já não nos basta. Queremos mais. Queremos o que surge do gozo e molha nossas bocas. Reivindicamos a baderna,
a revolução da paçoca. Queremos a farofa de banana. Abaixo todas as formas de limpeza, abaixo a higiene da alma. Lutamos por algo que nem existe. Lutamos pelo que há de ser. E o que há de ser? O que há de ser está sendo no trajeto. Queremos ruas cheias e sonhos largos. Mais que comer o bispo sardinha, queremos farofa de sardinha para comer com cachaça na calçada. Salve os Macalé, Torquatos e Oiticicas. Salve a Elke. Salvem-nos do Galvão Bueno. Salve Irapuã Lima. Salve a picardia. Salve as trans. Salve as bi. E vai, sem jeito, vai. Peito aberto e a bunda de fora vai. Maravilhoso. Eu acho que é isso. Maravilhoso. Eu acho que casou super com o que eu tinha falado antes. Eu acho que essa pergunta também casa muito com o que você falou, Gil. Gil, a formação do ator é muito europeia. Como criar pedagogias descoloniais? Olha, eu acho que a primeira coisa é não tratar o decolonial como um tema. Mesmo. Acho que a gente ainda trata a decolonialidade como um tema. E eu tenho ficado mais preocupado em como mover mesmo. Se a decolonialidade, vamos dizer assim, é sobre conhecimentos que sempre estiveram no subterrâneo e, vamos dizer assim, na parte abissal da ciência e da sociedade, então como é que a gente vai buscar os nossos subterrâneos e as coisas que não estão dadas? Como é que a gente vai se colocar em jogo, entendeu? Então eu acho que, por exemplo, tô muito interessado no conhecimento dos pícaros, entende? Eu acho que aí tem uma coisa muito interessante de corpo. Estou muito interessado na perspectiva do cultivo, de como eu me trabalho na vida para fazer o meu trabalho e não vejo a técnica como lugar apartado da vida. Então, o que eu alimento, o que eu escuto, o que eu vejo, com que pessoas me relaciono, né? Mas falando em perspectivas mais diretas, eu acho que a gente precisa olhar as coisas que nunca estiveram. Ou olhar de outra forma as coisas que estiveram. Entende? Subverter as coisas que estiveram. Então, assim, não posso dizer que, tipo, o conhecimento que está dado nos europeus, né, ou diretamente, quando a gente pensa ali, aqueles mestres ensinadores do século XXI, que todo mundo refere, que são pessoas que tiveram, sim, sua contribuição para o teatro, isso é importante, são pessoas também, muitas vezes, insatisfeitas com o seu tempo e politicamente insatisfeitas com o seu tempo, né? Bayreuth, Stanislavski, Brecht, enfim, todos esses que a gente conhece, Bárbara, são pessoas que foram insatisfeitas e que levantaram conhecimento. Eu acho que também é a nossa missão levantar conhecimentos e abraçar conhecimentos, principalmente esses conhecimentos que não estiveram. Né? Então, eu acho que mais do que pensar a decolonialidade como um tema, é pensar a decolonialidade como uma ação. Então, eu acho que acessar partes do corpo que a gente não acessa, provocar o corpo de formas que podem fazer a gente encontrar com os nossos fantasmas, com as coisas que a gente tem incômodo de se relacionar, entende? Tipo, dançar com os fantasmas da gente. E olhar, muitas vezes, para as coisas menores, né? Para as partes baixas. Para as partes baixas da sociedade, porque não é considerado conhecimento. Olhar para a gente, o que está faltando na gente. E trabalhar com o que falta. Trabalhar com a falha. Entende? Reconhecer que a gente pode falhar. Que é na falha que a gente pode estar junto, entende? Tentar não ser um bom ator, sabe? Tentar entrar em cena, talvez, pensando que quando eu não sou tão bom, talvez seja ali na falha, nessa coisa de não ser tão grandioso, talvez seja nesse momento que as pessoas consigam estar com você, porque teu olhar está na altura delas, assim. Teu olhar está com elas, e estar com as pessoas. Não
eu acho que uma boa coisa para a decolonialidade no teatro é a gente não se achar melhor do que o público, não achar que a gente sabe mais do que as pessoas. Entende? Não achar que a gente tem um recado para dar para as pessoas. Ou que as pessoas não vão entender o que eu faço. Ou que eu faço arte contemporânea e arte contemporânea é para a galera do teatro e da dança. Ou que para as pessoas sempre são as culturas populares, né? Ou pensar que a cultura popular é menor, por exemplo. Que as culturas populares são menores. Ou pensar que não existe uma relação entre as artes contemporâneas e as culturas populares, entende? Sim. Ou ao contrário disso, achar porque eu me interesso pelas culturas populares, eu não posso ter uma relação também com a arte contemporânea. Enfim, abraçar os conhecimentos. Muito legal. Gil, falando em Diga. corpo, América Latina, pessoas perguntaram como você vê a instância corpo no teatro do Brasil e da América Latina? Olha, eu acho que o que eu percebo, isso é uma percepção, não é algo que eu tenha pensado antes. Mas eu acho que eu entendo hoje que necessitamos de outras gramáticas cênicas. Precisamos de outras formas de ler a cena que não estão colocadas por esses mestres, por exemplo, europeus. Entende? E muitas vezes não estão colocadas por formações já dadas, assim. Principalmente se a gente for pensar alguns críticos que vêm de determinadas formações, ou algumas leituras de teatro, que, por exemplo, estão atadas a determinadas técnicas e estão poucas abertas à leitura que a cena está colocando, entende? Tipo, o que é que está dado ali, naquele corpo que se expressa, naquela corpa que se expressa, naquele momento de apresentação que produz conhecimento e que não é o que eu sei. Entende? Que não é o que eu sei, o que é que eu não... O que é que está ali se manifestando que não é o que eu quero ver do teatro. Ou o que eu acho que sei do teatro. Ou o que eu acho que eu sei da arte, né? Então, eu vejo que essa relação com o corpo, muitas vezes, a gente tem muita coisa para descobrir. Porque pouco foi falado e pensado sobre muitos corpos e sobre a diversidade de corpos e corpos, né? De Brasil, de América Latina, de Sul global e de mundo, assim. Sabe? Eu acho que a gente tem muito a conhecer. É tanto que, quando a gente vê o que os conservadores atacam diretamente na arte, é o que eles não conseguem, não passa por aqui, entendeu? Uhum. Tipo, é o que não está convencionalizado, né? Então, vamos deixar de tratar a performance de uma forma pejorativa, né? Vamos se aproximar de um sentir, pensar corpo e corpa, né? E que falta muita gramática cênica pra gente mesmo, sabe? Que cada espetáculo é uma forma de definir o teatro, de criar um conceito de teatro. Toda vida que a gente entra numa sala de ensaio, a gente está conceituando o teatro. O teatro está se movendo com a gente, com o que a gente faz. A gente não está fazendo outra coisa. Entende? E não ter medo de definir o que pode ser uma sonoplastia, o que pode ser uma iluminação, o que pode ser um cenário, o que pode ser um figurino, o que pode ser o teatro, o que pode ser a linguagem do teatro. Sabe? E jogar com os conhecimentos anteriores, mas se saber também produtor de conhecimento. Maravilhoso. Gatinho. Gil, eu tô sem Oi. palavras para as coisas que você diz que são cortantes. De certa maneira, as pessoas sensíveis, elas conseguem ter essas percepções que você teve, mas às vezes falar aquilo que nós já sabemos é necessário, é interessante também. Gabriel Cavalcante falou algo que um pouco de Stanislavski não faz mal a ninguém, assim como quanto mais local, mais universal. Concordo Surgente muito, teatro, Gabriel. Demais, irmão. Concordo muito contigo.
Ela fez um questionamento a você. Qual é o teu lugar de falha? O meu lugar de falha ou de fala? Isso. Falha. O meu lugar de falha eu vejo muito coisa, duas coisas que eu acho que é o meu lugar de falha, assim. Eu acho que o coletivo sempre me coloca em lugar de falha. Trabalhar em coletivo, porque o outro sempre me desestabiliza. Né? Tem um texto do João Fiadeiro, que é um coreógrafo português, que eu tive a sorte e o prazer de poder trabalhar agora com ele numa residência, e ele fala que o encontro é uma ferida. Então, o que eu vejo, muitas assim, o lugar de falha é o lugar também dessa abertura para a ferida, sabe? Do que o outro, muitas vezes, te mostra de você, que você não está vendo, ou como o outro atravessa as tuas certezas. Então, isso me coloca num lugar muito interessante. Eu gosto muito, 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 muito de compor assim em sala. Adoro improvisar porque com outras pessoas, principalmente porque isso me coloca no lugar de abertura e de falha muito interessante. Isso me instiga muito. Perceber o meu lugar de falha também está quando eu percebo que eu não sou a única pessoa que age. E quero muito terminar essa live com o Krenak, porque ele vai falar disso. Então, por exemplo, pensar que os materiais me agem, que o espaço age, que a luz age, isso me ajuda a falhar, entende? Isso ajuda a abrir uma ferida no meu corpo. Então, também, vamos dizer assim, abraçar a falha, abraçar-se com a falha. É entender que a cena ela não é antropocênica, entende? Tipo, que ao contrário do que o Grotowski fala, o ator não é o elemento principal do teatro, porque nós não somos o que mais importa à vida. Entende? Nós, seres humanos. Existem outros seres viventes. Existem outros aspectos mais que humanos. E esses aspectos mais que humanos, como agora a gente lida com o vírus, nos faz lembrar das nossas falhas. E outro lugar de falha para mim é a rua. Eu tive muita felicidade de, em 2016, fazer estrear dois espetáculos que me desestabilizaram muito. Um foi o Devona de Heróis e o outro foi o Esconderijo dos Gigantes, que é um infantil da Inquieta Companhia. E eu sempre acho que a rua e o teatro para crianças é um lugar que me desestabiliza e com o qual eu falho, e eu acho muito bom. É muito bom você estar no teatro. Gente, a melhor coisa é ir para a rua, assistir um espetáculo de rua e escutar o comentário das pessoas. E ir para o teatro infantil escutar o comentário das crianças. Gente, é surreal. E quando você está em cena e que você pode jogar com isso, é rua e se abrir para outros seres, considerar outras existências, que não a adulta também. Né? Porque a gente também acha que é isso, tipo assim. Tipo, que a existência adulta é que sabe do mundo. A gente desconsidera crianças e desconsidera, enfim, muita coisa na vida. Gil, a Fran fez um comentário maravilhoso que dialoga muito com as nossas vivências, principalmente a gente que está construindo aqui o festival. Ela fez o seguinte comentário: lugar de falha é a rua. Imagine as ruas virtuais. Então, eu acho que a gente está agora nessa, vamos dizer assim, nessas grandes avenidas se cruzando, né? Desses aspectos das lives, assim. Eu acho que também, gente, isso que a gente está vivendo agora vai fazer a gente se relacionar de uma outra forma com a internet. Mesmo, sério. Eu acho que isso é uma das coisas que vai mudar mesmo. Sabe? Tem sido muito interessante, assim. Eu não consegui voltar para casa. Eu ia voltar para Fortaleza e eu estava aqui em São Paulo com a Inquieta, apresentando na MIT. E eu ia voltar, porque eu ia dar aula no Porto, ou na Vila das Artes. O Instagram está nos censurando. Só... Vai rolar? Vai contar? Depois eu entro novamente para a gente terminar.